Então, a chefe de papinha, ela na verdade nasceu dentro da minha casa sem eu perceber que ela estava nascendo. Eu atuei como jornalista por um bom tempo, eu trabalhava em agência de notícia em São Paulo. E aí, quando eu estava pensando em engravidar, eu já pensava em mudar de vida, porque eu sabia que jornalismo e maternidade não combinavam muito. E aí eu queria me dedicar integralmente ao cuidado com a minha filha. Só que eu sempre fui um zero à esquerda na cozinha e nunca me preocupei com alimentação. E fui uma criança que foi muito chata para comer. E eu queria que isso fosse diferente com a minha filha. Então, quando ela completou 6 meses, eu me impus a missão de começar a preparar a refeição dela, as papinhas. Então, eu comecei a me jogar no preparo das papinhas. E foi dando muito certo. Eu fui percebendo que alguma coisa eu estava fazendo direito que minha filha comia. E que eu não tinha as mesmas dificuldades que eu encontrava nas outras mães. Eu acabei me jogando mais ainda nos grupos de maternidade sobre alimentação infantil e percebi que havia uma necessidade das pessoas de esclarecer dúvidas, de filtrar o excesso de informação que a gente encontrava na internet e de uma maneira muito prática. Eu já queria que fosse com essa missão de ensinar as pessoas a fazer esse caminho, porque você tinha a informação desencontrada na internet, você tinha a informação que os profissionais passavam, então o pediatra que acompanhava a criança, eventualmente alguma mãe procurava um nutricionista, mas você não tinha alguém que fizesse essa ponte entre a informação oficial, né, correta, e como é isso na prática. Então foi assim que surgiu a chefe de papinha. Ela nasceu apenas como um serviço de ensinar as mães a introdução alimentar. Depois é que a empresa foi aumentando. A gente começou dando cursos de introdução alimentar. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo assim, bom, a gente não pode parar na introdução alimentar, porque as crianças vão crescendo e é importante que a mãe saiba dar continuidade a isso. Então, daí surgiram os outros cursos, logo ainda no primeiro ano de existência da empresa. Então, surgiram os cursos para os maiores de 1 ano, curso de lancheira, curso de alimentação para toda a família, e a gente foi criando essa série de serviços. E as crianças começaram a se interessar em vir nos cursos. E eu percebi, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, eu fui professora de inglês um tempo, e eu percebia que quando você passava a mensagem para a criança gravava muito mais do que os pais, ela inclusive cobra isso dos pais. E eu lancei no início do ano passado as oficinas de culinária para criança, e foram um sucesso absoluto. Eu quase fiquei louca, uma por dia, assim, 10, 20, 30 crianças. Nisso fui ganhando apelidos entre as crianças, a tia da papinha, a tia da culinária, a tia chefe de papinha. E aqui é o lugar onde as crianças podem pôr a mão na massa de verdade, porque aqui elas podem mexer no fogão, aqui elas mexem com faca, aqui os utensílios estão na altura dela, porque em casa às vezes os pais não se sentem seguros para isso. A criança você tem que passar primeiro de uma forma muito lúdica e muito participativa. Então, dificilmente eu vou fazer um curso teórico para a criança. A criança ela vai aprender sobre comida de verdade na prática. Ela vai aprender pegando o ingrediente e transformando ele no produto final. E sem perceber, ela acaba comendo uma abobrinha, sem perceber que aquilo era uma abobrinha e causou um estranhamento. Já para os pais eles são sedentos de informação. Então, eles não estão muito preocupados em quantas receitas você ensina no seu curso. Eles querem saber se eu vou abordar tudo que eles precisam. Então, se eu vou falar sobre o que eles acabaram de ler no jornal, ou ouvir, ou ler na internet, como é que eu faço compras, como é que eu congelo. Os pais são mais preocupados com a parte técnica de alimentação, ainda que eles queiram aprender algumas receitas, enquanto que as crianças querem pôr a mão na massa mesmo. A aula para criança tem que ser dinâmica, não tem jeito. Chegou nesse momento no Brasil e no mundo inteiro da obesidade infantil por um conjunto de fatores, mas principalmente porque as crianças elas não fazem atividade física como deveriam e como faziam antigamente, e porque as crianças comem cada vez mais alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que é comida pronta, comida que vem em caixinha, comida fast food, junk food. Então isso que acabou gerando esse quadro da gente passar de um país que lidava com a fome para um país que lida com a obesidade.
O trabalho da chefe de papinha é justamente trazer a criança de volta para a comida de verdade e os pais também para a importância de cozinhar. O trabalho da chefe de papinha é o de convencer as pessoas a voltar para o fogão, ainda que seja uma vez na semana, de forma planejada uma vez no mês. Você pode sim cozinhar e congelar, mas porque a criança ela precisa entender que a comida ela não vem de uma caixinha. Então, o mais importante no meu trabalho é conscientizar, porque a hora que a criança vier para a comida de verdade, de volta, aí não importa o quanto ela coma, porque aí você vai diminuir essa questão da obesidade infantil. Ela vai passar a consumir menos sódio, menos gordura, menos açúcar, você vai diminuir a questão do colesterol. Então, a gente não fala em dieta para criança, a gente fala em educação alimentar. E esse é o trabalho da chefe de papinha, que é de formiguinha, mas que a cada criança que eu convenço a trocar a salsicha por uma carninha de verdade, por um franguinho, por um legume, eu diria que é um dia de vitória.